A gente está falando de um que é ídolo. Isso. E o outro que é um jogador que vive uma relação muito boa, mas vive uma relação diferente. Para mim, Bruno, tem outras situações aí, né, que assim, o Gabigol, o número de gols do Gabigol, o número de gols do Pedro, o número de jogos e tal, quase sempre com... Fala, torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no debate do Sport Center da ESPN Brasil. O Mário Marra falando desse trabalho do Tite no Flamengo. Flamengo que tá vencendo, mas ainda não tá convencendo, né, o torcedor. Não tá jogando ainda aquele grande futebol. Separei aqui um corte para vocês, bem legal. Mário Marra, Rafael Prates, Bruno Vicari. Aproveitar aqui e deixar os créditos à ESPN Brasil. Link aqui na descrição. Tá chegando por aqui agora, não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa aquele like, você vai estar fortalecendo demais o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Jogadores com características diferentes. O Tite, desde a época de seleção, sempre deu a entender... Deu a entender não, né? Sempre deixou claro que o preferido, pro que ele enxerga pro time, é o Pedro. Mas o Gabigol vai fazendo aí um gol aqui, outro gol ali, vai postando nas redes sociais, vai chamando a torcida, e aí a discussão volta, Marcos. Tem uma relação com a torcida de forma diferente também, né? O Pedro em algum momento foi até... Algum momento não, agora, recentemente foi vaiado. O Gabigol é um jogador que a torcida tem uma expectativa. A gente está falando de um que é ídolo. Isso. E o outro que é um jogador que vive uma relação muito boa, mas vive uma relação diferente. Para mim, Bruno, tem outras situações aí, né, que assim, o Gabigol, o número de gols do Gabigol, o número de gols do Pedro, o número de jogos e tal, quase sempre, dentro dos 90 minutos, tem mudanças. Aí tem um parceiro pelo lado direito, tem um outro parceiro pelo lado esquerdo, tem uma formação diferente. Isso mostra que não dá para individualizar e falar Pedro ou Gabigol. São circunstâncias de jogo que podem casar mais com a característica do Gabigol, que sai mais da função do 9, com a característica, em outros jogos, do Pedro, que fica mais da função do 9. Onde achar o melhor posicionamento do De La Cruz? Alguém vai fazer o que fazia o Everton Ribeiro pelo lado? O Luiz Araújo entra e entra bem, mas o Cebolinha, quando joga e joga bem. O Tite está montando um time para toda a temporada. Sim. Só que a gente agora, em fevereiro, está tentando achar alguma coisa que nem o Tite viu. E eu acho que ele está pedindo tempo para trabalhar. Sim. Tempo para ver, para avaliar. E até agora o Flamengo, eu acho que o Flamengo tem dado uma boa resposta. Naquele jogo não foi bem, naquele outro ali. É normal. Teste de verdade, ele teve 2. Ok, nos 2, qual foi a nota de aproveitamento? Foi abaixo do que a gente espera? Foi, mas foram 2 testes. Não é determinante para o resto da temporada. Ele está tirando conclusões a partir dos testes. Eu estou curioso, assim, para ver como é que o Tite vai trabalhar nesse ano, porque o elenco, a gente sabe quantas opções ele tem. Mas aí não é só questão de, ou é o Pedro ou é o Gabigol, mas não é Pedro Henrique, é o próprio esquema o Tite tem mudado. E é algo que a gente não viu em 12, 13 anos de sucesso da carreira do Tite. A gente acompanha a carreira dele há mais tempo, há 20 anos pelo menos, aí entre os grandes clubes. Mas vamos imaginar, como o principal técnico do futebol brasileiro, talvez de 12 anos para cá. E ele sempre teve um esquema muito bem definido, um time que ele nunca escondeu, não era, Prato? Você lembra? A gente ia para a entrevista coletiva dele no Corinthians, ninguém nem perguntava qual era o a reta final da seleção brasileira, ele mudou um pouquinho, Bruno. Então, eu acho que aí talvez tenha sido o pulo do gato dele em relação a sempre acreditar numa maneira de jogar que é geralmente muito organizada. Mas aí ele mudou porque ele recebeu muitas críticas e porque ele percebeu que na Copa de 18 não ter mudado talvez tenha sido um dos problemas. Sim, então assim, o que me parece que nesse primeiro momento acontece em relação ao Flamengo e ao Tite nesse começo de ano, é que às vezes o rubro-negro quer uma mudança drástica, um espetáculo para ontem. O Tite, ele é mais cauteloso quanto a isso. Mas é exatamente isso, porque ele sempre foi um técnico da repetição. Exatamente. O que ele vai fazer esse ano? ano? Uma maneira. E nesse ano ele vai mudar os jogadores? Para ele não era um problema mudar o jogador, porque ele mudava jogador, mas o esquema era mantido. Agora ele não só tem opções para mudar os jogadores, mas ele tem mudado também o esquema. Também o esquema. E eu acho que a tendência nessa primeira fase do Carioca vai ser essa. Ele talvez tenha um time ideal, um time definido, se precisasse jogar uma final amanhã, como não é o caso, eu acho que ele vai trabalhar em cima disso.
Volta Redonda é um tipo de time, talvez no próximo jogo outro tipo de time, no Clássico, que é uma outra exigência, ele coloca um time que ele considera o ideal para o momento. Eu acho que ele vai trabalhar bem com isso, até para a gente falar o seguinte em março ou abril, Bruno. Olha, o Tite deu chance para todo mundo. Eu acho que ninguém vai reclamar que não teve chance com ele. Alguns jogaram mais, outros menos, naturalmente. Tem 7 ou 8 que são titulares com ele. Mas eu acho que ele está no momento de observar todo mundo em campo. Além do trabalho do treinamento, que ele acredita muito em repetição, em dia a dia, em aperfeiçoar, em melhorar jogadores também. Ele vai dar chance para todo mundo, né? Certamente ele tem um time ideal, se precisasse jogar, definir amanhã. Não é o caso, ele vai observando também com bola rolando. O time ideal ele tem. Tem. E talvez ele tenha ainda espaço para algumas mudanças. Poucas, né? E aí, assim, eu acho que não é o comando-ataque a principal dúvida dele. Não. Porque eu acho que o Pedro é o titular dele. Mas aí, A Pedro dúvida, Henrique, eu acho que está talvez mais na lateral direita. na lateral direita, Pode ser. Não sei se o Pedro discorda. até na esquerda, né? Vai ser o Pedro Ayrton, vai ser o discordou Vinha. de sim, tudo que a mas gente é porque eu falou, vinha- Pedro. Tudo. Impressionante. Porque o Vinha- Cada vez que eu fazia um comentário, olhava Ele pro fazia Pedro, assim, ele ó. balançava a cabeça. Não, Ele o é o que Vinha- conhece do riscado. Pode O chamar. Vinha que ele não vai deu falar. tempo ainda de dar dúvida no Tite. Não né? deu. Mas assim, a gente viu, não é, Pedro, a atual geração, pelo menos a atual, esse atual time do Flamengo, com os 2 pontas ou 2 externos, Exato. certo? É isso. Ele falou, e aí eu não sei se é o que ele idealiza para o time principal dele, porque aí mexe na própria função até do De La Cruz, não é, Pedro? Pois é, eu acho que o De La Cruz entrou essa peça valiosíssima aí, não só em termos financeiros, mas especialmente desportivos. O De La Cruz é uma peça que o Tite está tentando ainda encaixar. Como é que vai colocar o De La Cruz nessa equipe exatamente? Qual a melhor opção para o De La Cruz, função dentro desse time? O Tite deixou um pouco a entender, assim, né, as coletivas dele, que o esquema com os pontas já estava bem encaixado na visão dele, assim. Só que ele até no último sábado ele fala um pouquinho, não estou querendo falar. Ele acabou falando, fazendo uma comparação com o Jadson em 2015, que foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, só que jogava pelos lados, era meio construtor pelos lados, mas ele fala, demorou bastante tempo para ele se adaptar ao time, à função. Então, De La Cruz jogando pelo lado não tem exatamente a característica de um ponta, mas constrói, cai por dentro. Então, ele bate muito nessa tecla de que leva tempo toda essa função. Então, ele está imaginando o De La Cruz por ali. Só que o De La Cruz pode recuar um pouquinho também, ele jogar o Luiz Araújo. Então, acho que está servindo para testes inicialmente. Todos esses jogos estão servindo para testes no Campeonato Carioca. E aí acho que um ponto interessante é essa questão de dar chances para todos também, que acho que foi o Prates que falou, se eu não me engano. O Gabigol reclamou tanto que não tinha chance como titular, está tendo algumas, está fazendo algum gol, fez 2 gols, perdeu um pênalti, então ele está dando algumas chances também naquela questão do Tite de tentar apaziguar o ambiente e tudo mais. Então acho que é bem característica do Tite, está tentando formar a equipe, encaixar o De La Cruz na ideia que ele tem, acho que uma ideia já bem definida. O Pedro é o preferido dele, mas ele, Gabigol, você está tendo algumas chances como titular também, para depois não dizer que foi preterido, como ele disse entre linhas, né, num podcast aí no fim do ano passado. Só uma coisinha. Quando você lembra daquele Jadson, e é exatamente por isso que eu falei da dúvida na lateral direita, aquele Jadson era o Malcom na ponta esquerda. E o Tite falava várias vezes, um é ponta, o outro é um meia que cai pelo lado. Flutuante. Qual era a função do ponta? O ponta era o cara que carregava a bola até muitas vezes a linha de fundo. Ele não era o ponta da perna invertida, ele era o ponta da perna boa mesmo. E levava a bola até o outro lado. O Jadson subia até um certo ponto. E quando ele não alcançava a profundidade do outro lado, quem alcançava? O lateral. Se ele for fazer o que ele pensou no passado, o lateral que vai alcançar a linha de fundo Era o Fagner. não vai ser o Varela. Apesar de hoje eu achar que o Varela está na frente, mas o lateral que vai à linha de fundo é o Wesley. Só que tem um outro ponto, e você não precisa, o Tite não precisa copiar e colar o que fez no passado, e nem nós.
Sim. Só que tem um outro ponto que eu tenho batido nessa tecla aqui algumas vezes. O Varela, ele dá uma outra sustentação. Se você observar, os anos têm passado e o Arrascaeta tem jogado menos jogos que jogava há 5 anos. Uhum. Talvez o Tite tenha já uma preocupação de, sem a bola, o meu 9 e o meu 14, 10, não precisam voltar para jogar. Para isso, eu preciso ter uma linha fixa atrás. Tá. Então, é aquela conta que não fecha. Eu quero o De La Cruz, que não vai me dar profundidade, e aí eu posso colocar o Wesley. Sim. Eu quero o Arrascaeta, que não precisa ficar voltando o tempo inteiro, aí eu preciso do Varela. Então, por isso, ele tem que jogar mesmo, ele tem que treinar, ele tem que fazer conta, ele tem que ver o que dá. Qual compensação é mais lucrativa para ele? É que aí a gente, acho que nessa visão seria, 4-1, 4-1, com o De La Cruz pela direita, Tá. Arrascaeta, Gerson e um ponta pela esquerda, nessa linha com 4 jogadores, é isso? E o Pedro centroavante. Certamente. Mesmo se for no 4-3-3 com um falso pela direita. Que aí não é um 4-3-3, né? Eu acho que os outros jogadores são todos titulares. Sim. Acho que o Tite já tem isso na cabeça. Do goleiro ao ponto esquerdo, com dúvida no lateral direito. Mas, por causa dos ajustes. Sim. Não é por causa da capacidade técnica. É. Acho que é por causa dos ajustes. E aí ele vai ter opção para, né, diversos esquemas e montagens, como, por exemplo, o Luiz Araújo, que é um ponta pela direita. Sim. Não é isso? E é um jogador que agrada o Tite até pela maneira que ele joga, pelas características que ele tem. Olha lá, o Pedro Henrique está concordando tudo. Acho que não. Eu acho que Concordou ele em concordou tudo com, que- ele concordou com com o Mário tudo que a Marra, eu gente concordei também. Eu acho que ele está preocupado com o bloquinho que está passando Ou ali esse perto sol dele que e não ele é vai fácil ter que pra sair aguentar, correndo não. dali. Ô Pedro, obrigado, viu? Boa sequência aí. Estou observando atentamente, concordei bastante aí com vocês, mas estou de olho nos blocos por aqui. Aqui no Rio, hoje em dia, se observar, passa um aqui na nossa frente. Tem que ficar bem ligado. Um abraço. Valeu, abraço, Pedro. Tá aí, galera, um trecho para vocês do debate do Sport Center da ESPN Brasil. O Mário Marra, o Rafael Prats e o Bruno Vicari falando desse trabalho do Tite do Flamengo. É um Flamengo que está vencendo, né? Mas ainda não está convencendo o torcedor. Não é aquele Flamengo que o torcedor, né, gostaria de ver, um Flamengo jogando bonito, um Flamengo atropelando os adversários, principalmente os adversários menores, né, que é o caso do Volta Redonda. O Flamengo venceu no final de semana, mas já veio abrir ali 3-0 já na reta final. O Tite, após o Tite fazer muitas mudanças, tá certo que o time criou, né, várias oportunidades, os jogadores acabaram desperdiçando, mas é um Flamengo que ainda não está empolgando, né, o torcedor. Acredito que o Tite vai fazer o Flamengo jogar um bom futebol, o torcedor ter um pouco mais de calma, de paciência, apesar de já ter, né, alguns dias, né, que o Tite já chegou, né, meses, chegou na temporada passada, com o objetivo de classificar o Flamengo para a Libertadores, conseguiu o objetivo e está aí fazendo testes. É o momento certo agora, né, de fazer testes no Campeonato Estadual, no Campeonato Carioca. É o momento do Tite fazer testes, rodar o time. De La Cruz chegou recentemente, acredito que vai ser titular nesse time do Flamengo. O cara joga muita bola, tem futebol para ser titular. A questão ali do Gabigol e do Pedro, o Gabigol vinha reclamando, né, que não estava tendo oportunidades, recentemente está tendo mais chances, está conseguindo marcar um golzinho aqui e ali, perdeu um pênalti contra o Vasco, mas é normal. Se tivesse convertido o pênalti, o Flamengo teria vencido o Vasco. Mas o torcedor, né, tem um pouco mais de calma, de paciência. Acredito que o Flamengo vai jogar um bom futebol. O Tite é um baita de um treinador. Ali na seleção, tirando a Copa do Mundo, onde o Tite cometeu alguns erros, que o Brasil acabou sendo eliminado, mas as eliminatórias, Copa América, ele foi bem demais. É aguardar, né, os próximos jogos e torcer para que o Tite faça um belo trabalho aí, o Flamengo comece a jogar bonito e quem sabe, né, no final da temporada ser coroado com muitos títulos. Tem a questão ali da lateral, né, do Wesley com o Varela. Eu vejo o Varela um pouco à frente. O Wesley tem essa deficiência, né, principalmente ali nos cruzamentos. O torcedor reclama bastante que ele não sabe cruzar, mas o Tite sabe muito bem quem escolher para ser o titular nesse time aí do Flamengo. Acredito que logo mais a gente vai ver um Flamengo jogando bonito. Vamos aguardar, né, os próximos jogos. Deixe sua opinião aqui abaixo. Obrigado a você que assistiu até o final. Se não é inscrito, se inscreva
deixa aquele like para fortalecer nosso trabalho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.